Fala pessoal, eu sou Gabriel Machado, está começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem cabeças de dragão. E esse daí é o Viserion com metade do rosto desfigurado, foi o primeiro dragão de biscuit que eu fiz. E eu vou deixar o molde aí na descrição para vocês, é basicamente o tamanho, tá gente? Ele não é o molde completo, mas vai estar aí na descrição. E eu não vou ensinar a fazer o Viserion, eu vou ensinar a fazer o outro dragão, os dois dragões dela, que é o Rhaegal e o Drogon. E eles têm o rosto todo completinho, bonitinho. Mas se vocês quiserem, é só vocês arrancarem pedaços enquanto vocês estiverem fazendo. Eu vou estar abrindo uma massa de biscuit de acordo com o tamanho do molde. E eu vou vindo abrir a massa, né, de acordo com o molde. Eu gosto de achatar na ponta maior, com o meu punho mesmo, um pedaço da palma da mão. E aí é só ir modelando, deixando ele bem cheinho. E depois eu vou pegar o estilete e vou marcar onde vai ser a boca. E com a tesoura eu vou cortar até o tamanho que eu queira, né? Eu vou estar utilizando essas estacas, que elas têm uma bolinha na ponta. E eu vou utilizar essas estacas para abrir, para dar uma profundidade maior dentro da boca do dragão. E galera, agora eu vou estar achatando na parte dos olhos. Basicamente vou pegar meu dedo e vir apontando, né, afrouxando de cima para baixo. Do jeito que eu tô fazendo aí no vídeo, para marcar os olhos, a parte dos olhos. E aí eu vou cortar as bocas ao meio, né, as duas partes ao meio, para trabalhar melhor. Acredite em mim, é bem melhor assim. Nossa, até rimou, mas enfim. E aí com a ponta dos dedos eu vou vir modelando. Vou estar utilizando a ajuda daquela estaca que eu tinha mostrado para vocês no início. E eu vou estar utilizando esse pano de chão para fazer umas marcações no biscuit, para dar um aspecto de couro, né, de pele do dragão, né? E aí eu tô utilizando esse pedaço de papel alumínio amassado para fazer as escamas, para dar um aspecto de escamas. E galera, eu vou estar utilizando um estilete molhado para fazer as ranhuras que ele tem dentro da boca. Isso é um detalhe simples, mas faz toda a diferença. E galera, eu vou deixar secar por 24 horas. E para isso eu vou deixar na posição que eu quero. Essa parte é bem importante. Eu cortei um pedacinho de palito de dente e eu fixei na parte de dentro para deixar o biscuit poder secar na forma que eu quero, né? Depois de seco, eu vou pegar mais palitos de dentes para fazer o próprio dente do dragão. Como a gente vai fazer isso? A gente vai cortar as pontinhas, só as pontinhas dos palitos de dente, mas vocês precisam cortar do tamanho exato que vocês queiram. E aí eu juntei tudo num potinho para me organizar melhor. E aí eu vou pegar um pedaço de biscuit para fazer uma camada da gengiva e vai ser a camada onde a gente vai encaixar esses palitos de dente. E eu vou vir fazendo essas cobrinhas, eu fiz uma cobrinha de biscuit. E aí eu vou colando na parte da boca, né, nas duas partes. E com a ajuda de um dedo molhado vai fixar melhor. E aí depois eu vou pegar aqueles palitos de dente que a gente cortou e vou vir colando. Eu também utilizei a ajuda de uma pinça, porque isso é um trabalho muito grande, vocês não têm ideia. Eu também esqueci de falar, mas vocês podem fazer essas ranhuras com garfo ou alguma coisa assim, para dar um aspecto melhor de gengiva. E eu fiz a língua, eu fiz uma cobrinha maior e achatei na ponta. E achatei ela todinha, né? E fiz as marcações. E depois vocês vão deixar secar por 24 horas. E depois de seco, a gente vai pegar outro pedacinho de biscuit e vamos fazer os detalhes dos olhos. Primeiro a gente vai fazer uma bolinha do tamanho do olho que você deseja. Eu fiz um pouco pequena. E aí eu peguei mais um pedaço de biscuit, uma cobrinha que eu fiz aqui, e passei ao redor dos olhos para fazer as pálpebras. Isso é um detalhe muito importante que dá um aspecto muito melhor. E aí eu vim achatando, né, com as estacas e fiz as marcações.
E eu também vou estar utilizando essa estaca, que eu não sei qual é o nome disso, que ela tem tipo uns fiapinhos e vou vir arranhando. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Novamente vamos deixar secar por 24 horas. E agora a gente vai fazer os chifrezinhos, os chifres, né, que ele tem no rosto. A gente vai pegar vários pedacinhos de massinha não, de biscuit, me perdoem. E aí a gente vai vir colocando ao redor dos olhos, na parte de cima, né. Eu reparei que parece bastante um jacaré, mas enfim. E aí vamos fazer os chifres. Novamente a gente vai pegar uma cobrinha e vamos achatar na pontinha e deixar um pouco mais grosso no final. E aí vocês vão vir modelando. Eu geralmente gosto de fazer os chifres numa proporção que seja do olho até a ponta do nariz. Fica bem maneiro. E depois eu vou vir fazendo umas ranhuras no chifre para dar um detalhe muito bom. E depois eu vou vir pegar esse pedaço de estaca, de corta-bolo, sei lá o que é isso. E aí eu vou vir marcando bem de leve para fazer as profundidades do chifre. E aí eu vou fazer vários desses chifres e vou deixar secando por 24 horas. E depois de seco, a gente vai poder trabalhar neles com uma forma melhor, né? Mas antes disso, a gente precisa envergar eles na ponta para não ficar aquela coisa muito reta, entendeu? Então vocês vão envergando da preferência de vocês. Eu utilizei uma imagem de referência. E depois que secou, a gente vai... Na verdade, antes de secar, perdão, a gente vai colar esses chifres com um pouquinho de água. A gente vai passar um pouquinho de água e vai colar, posicionando da maneira que a gente quer. Eu vou estar utilizando estacas, né, para me ajudar a fixar melhor. E eu gosto de fazer assim, eu colo 2 chifres, os maiores chifres na parte de cima e o menor chifre na parte de baixo. E agora a gente vai pintar a língua. Eu vou estar utilizando um pêssego, né, uma tinta pêssego. Vou estar pintando a língua por dentro e por fora e nas partes da boca também. Enquanto eu estou passando essa tinta pêssego, eu vou pegar um pouco de tinta vermelha e eu vou vir esfumaçando dentro da boca e na língua também para dar um aspecto melhor de carne. E vou passar um pouco de preto também na parte de dentro, só um pouquinho mesmo, para dar um relevo maior. E eu vou estar utilizando um pouquinho de tinta amarela no fundo da garganta do dragão, como se ele estivesse cuspindo fogo. E vai ficar assim. E aí eu vou posicionar a língua e vou colar. E depois que eu colar com o Tack Bond, eu vou passar um pouquinho de verniz para dar uma aparência mais viscosa. Se vocês quiserem, vocês podem sujar os dentes também de vermelho, um pouquinho de preto, mas eu preferi deixar assim. Eu passei no céu da boca. E agora eu vou pegar um pedaço de biscuit para a gente poder fixar a cabeça. E aí eu basicamente montei uma base ali atrás e posicionei. Fiz umas marcações também com estilete, que é para dar um acabamento melhor, mas é você que sabe. Se você quiser, você não precisa fazer não, mas eu preferi fazer. E aí para fixar depois eu vou utilizar um pouquinho de cola e Tack Bond. E depois eu vou ajustando os detalhes e tudo mais. E agora eu vou pegar o pincel vermelho, uma tinta vermelha no pincel, e eu vou passar ao redor dos olhos. Para isso vai dar um acabamento melhor. Mas é bem leve mesmo, eu diluí um pouquinho em água e fiz isso nas narinas também. E com tinta PVA marrom, eu vou passar em todo o dragão, em toda a cabeça do dragão, que é essa vai ser a nossa primeira base de tinta. E eu vou misturar um pouquinho também com a tinta marrom claro. E eu vou fazendo um pequeno degradê, deixando mais escuro na parte de trás, na parte da frente, e no meio deixando mais claro. Em seguida, eu vou pegar preto e fazer uma mistura com um amarelo bem claro. E aí a gente vai pintando o dragão inteiro de preto. Depois a gente pinta os chifres com um tom mostarda.
E depois de seco a gente vai esfumaçar com branco, a técnica do pincel seco. Que você pega o pincel, esfrega ele todinho molha a tinta, esfrega ele todinho no papel e depois você vem passando de leve para ressaltar os detalhes. E eu vou pegar um pedaço de biscuit marrom agora, um pedacinho bem pequenininho mesmo, e aí eu vou fazer os outros chifres que ele tem ao redor dos olhos, ao redor dos chifres maiores. É exatamente da forma que a gente fez os outros, né? E aí eu fui alterando os tamanhos de uma forma bem aleatória. Fiz chifres mais grandes é ótimo, né? Fiz chifres maiores, menores. Depois que eu fiz todos eles, eu fui secando e colando com água e Tec Bond. Na verdade eu utilizei o Tec Bond pro final, só fixei com água para me ajudar. E agora eu vou sujar esse dragão, eu achei que ele tá bem limpo. E eu fiz um outro dragão também, do mesmo processo. E aí eu vou pegar um pouco de preto com um pouco de verde, fazer uma mistura aqui. E vou vir sujando bem aleatoriamente, depois eu vou vir limpando com a ponta do dedo. E aí depois a gente vai pegar um pouquinho de betume pra deixar esse tom bem mais escuro, um tom bem mais envelhecido. Não essa coisa muito plástica. E aí depois de tá tudo seco, a gente vai passar verniz nos olhos, na boca e no nariz. Depois vamos deixar secar. Depois que tudo estiver seco, tá pronto.